Em 2021, o filme A Casa Gucci estreou nos cinemas, contando de forma bastante resumida a surpreendente história de uma das marcas de alta moda mais elegantes e famosas do mundo. Mas o que muita gente não sabe sobre a Gucci é que a história da companhia foi marcada por reviravoltas e brigas familiares pelo controle da empresa, que culminariam no final das contas em um assassinato brutal, que acabaria ganhando todas as manchetes da época. Até onde o ser humano pode ir pela ambição e pela sede de poder. Eu sou o Revel, você está na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a história da Gucci. Quem vê hoje uma das centenas de lojas da luxuosa Gucci jamais iria imaginar o quão pequena ela já foi. Tudo começou em 1921 em Florença, na Itália, quando o empresário Gucci decide iniciar um novo negócio. Na adolescência ele tinha trabalhado com seu pai em uma loja de confecção de chapéus, que acabou quebrando. A linhagem Gucci nunca foi uma das famílias da elite italiana, tendo uma história centenária como mercadores que basicamente vendiam o almoço para comprar a janta, com negócios que não prosperavam de forma contínua. Depois do fracasso da loja de seu pai, Gucci partiu para a França para tentar recomeçar a vida, e depois de não ter se adaptado lá, se mudou de novo, dessa vez para a Inglaterra. Lá ele começou a trabalhar como porteiro do luxuoso Hotel Savoy, que ficava no coração de Londres. O Hotel Savoy era frequentado pela elite inglesa da época, e Gucci, ao receber os clientes na portaria, os ajudava a descarregar as malas de seus carros. Aquelas malas refinadas sempre prenderam a atenção de Gucci, por algum motivo que ninguém sabia explicar. Ele percebeu que existia uma delicadeza e uma sofisticação naquelas malas, que pareciam fazer parte do encanto que os hóspedes tinham. As refinadas malas davam a eles um ar de realeza. E Gucci, que já tinha um conhecimento sobre confecções de itens de vestimenta na época da chapelaria do seu pai, começou a criar algumas ideias para montar seu próprio negócio. Ideias que cresceriam ainda mais depois que Gucci começou a trabalhar em uma empresa europeia de viagens de luxo de trem, a Wagon Litz. Lá, ele novamente se deparou com clientes vestidos de forma impecável, portando malas luxuosíssimas. Aquela seria a faísca inicial para o nascimento da marca Gucci. Gucci eventualmente acabou retornando à Itália. E em 1921, aos 40 anos de idade, usa todo o dinheiro guardado de seus empregos anteriores para fundar a Gucci, que começou como uma pequena loja especializada em revender malas importadas, mas que também tinha uma pequena oficina onde artesãos produziam itens de couro. O sucesso começou de forma tímida, mas foi ganhando tração conforme mais e mais clientes apareciam na loja. Uma clientela de alta classe que buscava itens delicados de couro feitos à mão. Não demorou muito para que o negócio da revenda das malas acabasse ficando em segundo plano e o grosso do faturamento da loja viesse da confecção de itens de luxo de couro. Selos de cavalos, luvas, carteiras, bolsas. Esses itens eram produzidos na oficina, que tinham como padrão priorizar a qualidade final do produto, ao invés de fazer eles em grandes quantidades, estabelecendo assim um alto nível para a marca. E 10 anos depois de aberta, a Gucci já tinha expandido a um ponto onde foi necessário comprar outra oficina para abrigar os mais de 60 artesãos que trabalhavam dia e noite na confecção dos acessórios vendidos. Gucci se casou em 1901 com Aida Calvelli, que já era a mãe de Hugo, um menino bastante agitado que foi adotado pelo empresário. Além de Hugo, então, o casal teve mais 5 filhos. Grimalda foi a primogênita do casal, mas pelo fato de ser mulher, acabou sendo deixada de lado por Gucci, que disse que não queria de jeito nenhum que a empresa da família fosse tocada por uma mulher. Enzo, o segundo filho do casal, acabou falecendo ainda na infância. Os 3 últimos filhos foram Aldo, Vasco e Rodolfo. Junto a Hugo, os 3 iriam participar ativamente dos negócios do pai, fazendo inclusive com que ele expandisse a Gucci, abrindo a segunda loja em Roma. Os 4 filhos de Gucci iriam protagonizar muitas das disputas de poder pela marca após o falecimento do fundador nos próximos anos. Porém, antes disso, a Gucci passaria por muitos problemas ligados ao caldeirão político que estava prestes a explodir na Europa. O clima estava meio esquisito na Europa na metade dos anos 30. Muitas tensões pairavam no ar e a Europa como um todo parecia um grande barril de pólvora, só esperando para ver qual seria o primeiro país que iria arriscar o fósforo e iniciar uma nova guerra mundial. E em meio a essas tensões, sem aviso nenhum e violando vários dos tratados internacionais da época, a Itália, sob o comando de Mussolini, invade a Etiópia, em outubro de 1935. A comunidade internacional não ficou nada feliz com a Itália e implementou pesadas sanções econômicas para o país. Algumas dessas sanções envolviam uma diminuição brutal na quantidade de produtos de origem animal trazidos até a Itália. Produtos como o couro, que eram a matéria-prima para muitos dos produtos da Gucci. E Gucci não sabia ainda na época, mas essa falta de matéria-prima iria piorar cada vez mais
durante toda a Segunda Guerra Mundial. Nesses tempos difíceis para a economia italiana, Gucci e seus filhos precisavam recorrer à sua imaginação para não diminuírem a produção dos itens das lojas. Vários materiais que antes não eram nem mesmo cogitados passaram a ser manuseados na confecção dos artigos de luxo. Materiais como couro de porco e até mesmo bambu japonês começaram a ser usados em produtos que acabariam sendo aclamados pela elite da moda na época pelo seu ar de novidade, como a linha de bolsas bambu Gucci, que acabaria virando um clássico da marca. Durante a Segunda Guerra, a Gucci conseguiu se manter em bons lençóis com o regime do Mussolini devido a um acordo da marca para fabricar botas de couro para o exército italiano, e ao fato também de que Ugo, o filho mais velho de Gucci, tinha laços bem fortes com o governo de Mussolini. Essa conexão de Ugo com o governo italiano acabou ficando bem desconfortável depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde as atrocidades dos países do eixo começaram a ser expostas para o resto do mundo. A partir daquele momento, quaisquer conexões de empresas e pessoas com os partidos do eixo seriam investigadas, perseguidas e punidas pela Corte Internacional. A Gucci então cortou relações com Ugo, evitando assim vários problemas futuros, comprando sua parte na companhia e tirando-o para sempre do jogo. A Gucci, a partir de agora, seria tocada exclusivamente pelo seu fundador Guccio e pelos seus 3 filhos biológicos. Diferente de Guccio, que estava bastante satisfeito com seu faturamento em solo italiano, seus filhos eram muito mais ambiciosos, com planos expansionistas que pretendiam fazer da Gucci uma marca global. O primeiro passo nesse sentido foi o lançamento de mais lojas na Europa e a criação do primeiro slogan da marca, que acabou viralizando mundialmente. A qualidade é lembrada muito tempo depois do preço ser esquecido, sugerindo que a qualidade dos produtos Gucci eram tão superiores que, após comprados, o preço pago logo seria esquecido. Essa seria uma das narrativas para agregar tanto valor à marca. A Gucci não fingia ser uma marca barata, muito pelo contrário. Ela se assumia como uma marca cara, mas que ressaltava que seus produtos valiam cada centavo. Depois da sua expansão pela Europa, o próximo passo para Gucci seria o continente americano. Aldo, o filho mais visionário dos 3 irmãos, conseguiu convencer o pai, depois de muitos anos, a fundar uma loja na cidade de Nova York, que finalmente abriu as portas em novembro de 53. Esse talvez tenha sido o maior acerto da Gucci, que acabou sendo a primeira marca de luxo italiana a abrir uma loja em solo americano. Essa expansão acabou gerando frutos, e nos anos seguintes a Gucci acabou se tornando uma verdadeira febre nos Estados Unidos. Agora muitos dos americanos de alta classe compravam itens da loja, incentivados pelos seus ídolos de Hollywood, que não raramente eram vistos usando artigos da Gucci em seus filmes. Dentre os famosos que iriam aderir à Gucci se destacam Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Peter Sellers e até mesmo o casal Kennedy, do Partido Democrata. Gucci acabou não vendo todo esse aumento na popularidade da marca, e nem mesmo conseguiu visitar a primeira loja em Nova York, pois ele acabou falecendo em janeiro daquele mesmo ano. Aldo, para homenagear o seu pai, cria então a logo da duplo G, uma referência a Gucci, que seria adotada para estampar uma série de produtos, mas que só se tornaria a cara da marca nos anos 90. Com o falecimento de Gucci, a Gucci agora era controlada pelos 3 irmãos, que detinham cada um exatamente o mesmo nível de poder na companhia, mas que atuavam em setores específicos dela. Aldo ficou encarregado da loja de Nova York e da expansão da marca em território americano. Vasco ficou encarregado de supervisionar a linha de produção, e Rodolfo ficou no comando das lojas na Itália. Juntos eles expandiriam o Império Gucci e fortaleceriam a marca. Por mais que existissem alguns tópicos de discordância aqui e ali, as rupturas na família Gucci ficariam muito mais evidentes nos anos seguintes, com a terceira e última geração familiar a controlar a gigante da moda. Em 1974, Vasco falece. Como ele não tinha filhos, acabou deixando toda sua posição acionária para os seus 2 irmãos, Aldo e Rodolfo, que agora controlam igualmente a empresa. Aldo tem uma personalidade mais extrovertida e expansionista, abrindo lojas em vários lugares antes inimagináveis, como o Japão, que assim como o Ocidente, acaba abraçando também a moda italiana. Já Rodolfo, apesar de ser criativo, era muito mais pé no chão que o irmão. Já tinha tido suas doses de loucura nas épocas que foi ator de cinema, e agora tinha um perfil muito mais conservador, preferindo tomar as rotas menos arriscadas para o futuro da Gucci. E apesar das divergências, os 2 irmãos manteriam uma boa relação, com Aldo muito mais focado nos negócios em solo americano e nos seus projetos de expansão da marca, enquanto Rodolfo cuidava da gestão dos negócios em solo europeu. Era quase como se os 2 representassem o novo e o velho mundo, de uma forma completamente harmônica. Essa harmonia seria quebrada totalmente com a chegada de seus filhos à companhia. Paulo, Giorgio e Roberto eram os 3 filhos de Aldo, enquanto Maurício era o filho único de Rodolfo.
Enquanto já de cara os filhos de Aldo acabariam se envolvendo em polêmicas ainda muito jovens, tentando colocar suas próprias ideias nos produtos Gucci, tendo inclusive feito algumas exposições não autorizadas pela companhia, Maurizio não queria nem saber dos assuntos da empresa, levando uma vida simples na Itália com seu pai. Porém, isso iria mudar para sempre com a chegada de uma nova personagem muito importante nessa história, Patrizia Reggiani. Ao conhecer a socialite Patrizia em uma festa, Maurizio se apaixona perdidamente pela moça. Segundo ele, Patrizia parecia muito com a atriz americana Elizabeth Taylor, que fez muito sucesso no cinema dos anos 40. Patrizia, que vinha de uma família de classe média alta, viu em Maurizio a oportunidade da sua vida: fazer parte da mais alta classe da elite italiana, a família Gucci. Mas o que começou com uma relação de puro interesse acabou se tornando um amor verdadeiro, que anos mais tarde se tornaria, inclusive, um amor doentio. Rodolfo reprovou a moça logo de cara, dizendo para o seu filho se afastar daquela aproveitadora. Já Aldo abraçou o casal recém-formado, convidando-os para trabalhar em sua loja em Nova York. E apesar da relação próxima de Aldo com Maurizio, algumas divergências começaram a surgir. Aldo não aceitava sugestões e ideias de Maurizio, e não o via como igual, mesmo quando Rodolfo faleceu, deixando metade das ações da companhia para Maurizio. Um ano antes do falecimento de Rodolfo, as ações da Gucci passaram a ser comercializadas em bolsa. Ou seja, a Gucci passou a ser uma empresa de capital aberto. E apesar de Maurizio e Aldo terem uma posição acionária extremamente equilibrada, Aldo parecia agora ser o chefe absoluto da Gucci. E na sua sede de expansão, começou a diminuir cada vez mais a qualidade dos produtos Gucci, em prol de uma distribuição ampla a nível global. Essa decisão se provaria bastante equivocada mais para frente na história da companhia, que tinha como lema central a qualidade e não a quantidade. Essas decisões sobre a expansão da marca a qualquer custo e o jeito de chefão do Aldo começaram a irritar a terceira geração dos Gucci. Maurizio, então, junto aos seus primos, começam a organizar um golpe contra Aldo. É difícil saber com certeza os detalhes dos bastidores da família Gucci, mas reza a lenda que todo o plano para derrubar Aldo partiu de Patrizia, que implantou ideias na cabeça de Maurizio sobre como seria ótimo se ele se tornasse o acionista majoritário da empresa. Com esse objetivo em mente, Maurizio arquiteta um plano junto a Paulo, um dos filhos de Aldo, para tirá-lo de uma vez por todas da jogada. Paulo revela uma série de crimes fiscais praticados pelo pai na sua época de expansão da Gucci, como sonegação e desvio de dinheiro. As contravenções somavam mais ou menos 7 milhões de dólares. E Aldo já havia sido aconselhado inúmeras vezes por Domênico, o consultor jurídico da família, a regularizar a situação com a Receita Americana. Domênico explicava incansavelmente que Aldo poderia se dar muito mal se fosse descoberto. Isso acabou acontecendo quando Maurizio convence Paulo a entregar essas informações para a mídia. O primo promete que, sob seu controle, Paulo teria muito mais liberdade dentro da empresa para criar produtos e colocar suas coleções nas passarelas. Assim que a bomba vem a público, Aldo é condenado a pagar todo o imposto devido ao governo americano, além de pegar 1 ano de cadeia. Maurizio se aproveita da ausência do tio e da turbulência da mídia para comprar uma fatia relevante das ações da Gucci com seus primos, se tornando assim o acionista majoritário da Gucci. Para isso, Maurizio contou com a ajuda financeira de um grupo de investimento chamado Investcorp, uma holding do Bahrein, no Oriente Médio, que já detinha em seu portfólio outras empresas de luxo como a Tiffany. A holding ofereceu o dinheiro para Maurizio aumentar expressivamente sua posição dentro da Gucci, com a condição que eles tivessem também o seu próprio pedaço da companhia. Aldo, ao sair da cadeia, se viu obrigado a vender sua parte da companhia a Maurizio e a Investcorp. Arrasado, ele acabou vendendo sua posição da companhia que foi a sua vida. Eventualmente, ele acabou perdoando a fraqueza de Paulo, que também acabou sendo passado para trás por Maurizio. Mas tanto Paulo quanto Aldo nunca perdoaram Maurizio. Aldo acabou morrendo apenas 2 anos depois de ter sido expulso da Gucci, e os dramas familiares e crimes dentro da família Gucci estavam longe de terminar. Assim que assumiu o controle da companhia, Maurizio mudou completamente. Agora ele era o rei de uma das marcas mais ricas e prestigiadas do mundo, e começou a fazer jus ao título, gastando fortunas em carros de luxo e mansões. Após um longo período juntos, Maurizio pede divórcio e deixa Patrizia com a guarda das suas 2 filhas. E apesar de receber uma pensão gorda de Maurizio, ela nunca aceitou bem a rejeição. Esse ressentimento se tornaria uma raiva assassina que iria culminar no assassinato de seu ex-marido em 1995. Mas antes disso, em 93, Maurizio seria expulso da companhia Gucci pelos seus antigos companheiros da Investcorp.
Após 3 anos de decisões equivocadas e resultados negativos, a Investcorp decide cortar Maurizio de uma vez por todas da companhia, dando fim à família Gucci dentro da companhia Gucci. Maurizio queria restabelecer o brilho da Gucci, diminuindo itens das prateleiras e focando em reformar a sede na Itália. Essas mudanças propostas por ele foram desastrosas para os lucros da empresa. E por mais que Maurizio pedisse um prazo maior para que seu plano funcionasse, a quase falência da companhia fazia com que a Investcorp não tivesse nada satisfeita com a situação. Não ajudava também o fato de que Maurizio estava gastando rios de dinheiro em Lamborghinis, enquanto os lucros da Gucci desapareciam. Maurizio implorou para que a Investcorp desse a ele mais tempo, pois sabia que a Gucci poderia obter lucros pesados no futuro próximo se o público japonês voltasse a se interessar pela marca. O Japão tinha uma população com um alto poder aquisitivo e um grande interesse em moda, mas que foi deixando de comprar os produtos Gucci devido a um desgaste da marca. Desgaste esse que o Maurizio estava tentando reverter. Esse despertar do público japonês e o lucro exorbitante que se seguiu foram coisas que realmente acabaram acontecendo. Só que aconteceram 6 meses depois da expulsão de Maurizio da companhia. E além de ter perdido a companhia da família, acabou também perdendo sua própria vida 2 anos depois. Um dos episódios mais sangrentos e trágicos do mundo da moda. A sua esposa, ainda não aceitando a separação, bola um plano junto a uma amiga cartomante e 2 assassinos de aluguel. Ao chegar para trabalhar no seu escritório numa segunda-feira, Maurizio é baleado diversas vezes no hall de entrada do seu prédio em Milão. O porteiro do prédio tenta reagir, mas é baleado. Felizmente a bala pegou no braço e ele acabou sobrevivendo. O caso no primeiro momento fica com um mistério sem solução. Mas 2 anos depois, devido a uma denúncia anônima, todo o esquema vem à tona, e todos os envolvidos são condenados à prisão. Patrícia, a mandante do crime, pega inicialmente 26 anos de cadeia, mas acaba cumprindo apenas 18, tendo sido libertada em 2016. Em 2011 foi oferecido a ela o regime semiaberto, com a condição de que ela teria que trabalhar. Patrícia recusou então a oferta do semiaberto, dizendo que ela não nasceu para trabalhar. Toda essa história do Maurizio e da Patrícia foi contada de forma espetacular no filme A Casa Gucci, com Adam Driver interpretando Maurizio e Lady Gaga interpretando o papel de Patrícia. O assassinato de Maurizio encerra a fase familiar da empresa Gucci, que entraria em uma nova fase que se conecta ao momento atual da empresa. Longe dos dramas familiares, a Gucci pôde finalmente florescer, contando com tomadas de decisões mais assertivas e racionais, tomadas por novas cabeças pensantes no comando da companhia. A primeira dessas cabeças era ninguém menos que Domenico De Soli, consultor da família Gucci que trabalhou com Rodolfo e Aldo na época de ouro da companhia. Ele acabou sendo promovido pelo Investcorp ao cargo de CEO da empresa, assumindo a Gucci junto à vice-presidente Dal Mello, uma famosa executiva do varejo americano que tinha sido contratada pelo próprio Maurizio, mas que agora foi promovida pela Investcorp. Juntos eles fizeram várias alterações fundamentais na empresa. Uma das primeiras decisões da dupla foi enxugar a oferta da marca ao redor do mundo, diminuindo de forma brutal o número de lojas da companhia espalhadas pelo mundo. Das 1000 lojas, apenas 180 sobreviveram. Isso acabou trazendo novamente aquela sensação de exclusividade da marca. Outra mudança vital para a marca foi a nomeação de Tom Ford no cargo de diretor criativo da empresa. A contratação de Tom veio como uma resposta quase que milagrosa após os 3 anos da Gucci no vermelho sobre a gestão de Maurizio. Tom reformulou vários dos produtos Gucci, tomou decisões excelentes como reabraçar o duplo G, uma referência à homenagem de Aldo a Gucci, oficialmente agora tornando o símbolo a logo principal da marca, e inovou lançar em 95 uma coleção extremamente arrojada para a época, que chocou as passarelas ao ousar com decotes largos e peças bastante sensuais. Vocês têm que se lembrar que a Gucci era vista até 95 como uma grife italiana muito conservadora, e o desfile de Tom colocou a marca de volta no radar dos aficionados da alta moda, sendo um grande sucesso de crítica na época. E uma curiosidade meio mórbida é que talvez parte do sucesso dessa coleção tenha vindo do fato de que Maurizio estava estampando todos os jornais da época, com esse crime horrendo tendo impulsionado o público geral a se interessar cada vez mais pela marca Gucci. Seja como for, as vendas da Gucci dobraram de 95 para 96, e toda essa animação quanto ao renascimento da marca acabou sendo precificado no seu novo IPO. Em 95, no mesmo ano do desfile de Tom e do assassinato de Maurizio, a Gucci teve suas ações novamente listadas, dessa vez na Bolsa de Nova York, pelo preço de $22 a ação. E esse preço chegaria a $26 após vários trimestres seguidos de lucros consistentes.
E ao longo de 2 anos, entre 95 e 97, a Investcorp acabou vendendo toda sua posição da Gucci por aproximadamente uns 2 bilhões de dólares. O timing de venda deles foi meio que perfeito, pois exatamente em 97, o mercado asiático passou por uma grave crise que afetou muito o resultado da Gucci, e consequentemente o seu preço de mercado. Nessa época, um conglomerado de marcas de luxo começou a comprar de forma silenciosa as ações da Gucci com desconto, querendo obter eventualmente o controle total da companhia. Esse conglomerado era a LVMH, liderado por Bernard Arnault. Se você acompanha as notícias, sabe que é esse cara que vira e mexe passa o Elon Musk como o homem mais rico do mundo, porque a fortuna desses dois flutua muito com as oscilações de mercado. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre cada um deles, mas por hora vamos focar na LVMH. A LVMH é um conglomerado francês de marcas de luxo que conta com marcas muito famosas em seu portfólio, como a Louis Vuitton, a Dior, a Berluti, dentre várias outras marcas de roupas, perfumes, joias e relógios. Ao alcançarem 34% das ações da Gucci, um alerta vermelho surge na cabeça de Domenico e de Tom Ford. Ambos não queriam perder a autonomia que tinham dentro da companhia, e depois de muitos embates e artimanhas para fugir do controle da LVMH, acabaram fechando um acordo com um conglomerado rival, a Kering. Apesar de também ser um grupo francês exatamente como a LVMH e de também focar em marcas de luxo, a Kering diversifica menos na questão de setores e tem um foco muito maior na alta moda, tendo em seu portfólio marcas renomadas como a Bottega e a Balenciaga. A Kering fecha um acordo com a dupla e deixa os dois no controle da companhia com liberdade criativa e financeira total por 5 anos. Os dois conseguiram então comprar algum tempo e afastar o fantasma da LVMH. Mas no final das contas, passado esse período de 5 anos, os dois acabaram percebendo que perderiam o controle criativo na mão do novo conglomerado, e decidiram encerrar seu contrato com a Gucci para trabalhar em outras empresas. Mais uma vez então a história ia se repetir, e um grande grupo acabaria controlando a companhia e tirando os diretores da jogada. Mas a verdade é que a essa altura do campeonato, a Gucci já não precisava de um rosto como o de Domenico ou de Ford. Ela tinha a sua própria força, o seu próprio apelo. Uma marca centenária com produtos de altíssima qualidade, e assim que você comprasse algum desses itens, se esqueceria do preço pago muito tempo antes de esquecer da qualidade. Esse é o segredo para a Gucci vender itens tão caros. E por mais que você não tenha interesse em consumir itens de luxo, pode ter interesse em ser sócio da Gucci. Hoje não é mais possível comprar ações da Gucci separadamente, mas sim ações do grupo Kering, disponíveis no mercado europeu através do ticker KER. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Você tem curiosidade de conhecer mais histórias de marcas famosas listadas em bolsa? Deixa aqui nos comentários que nós vamos trazer vídeos sobre elas. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e eu vejo vocês numa próxima.